Olá, meus amigos, quero explicar para vocês como será a audiência de interrogatório dos acusados do Núcleo 1 da farsa conhecida como trama golpista. Muitos estão dizendo que será um dia importante, eu digo que será uma semana importante, não tem como fazer todos os interrogatórios em um dia só. Por quê? Porque o interrogatório é um momento de autodefesa, é o momento que o acusado vai exercer a ampla defesa. O interrogatório não é momento da acusação fazer prova, não, é o momento do acusado se defender. A ampla defesa que se divide em autodefesa e defesa técnica. A defesa técnica é aquela feita pelo advogado na resposta à acusação, nas alegações finais. A autodefesa é agora, no interrogatório. Por isso que o acusado pode exercer o direito ao silêncio, se ele achar que essa é a melhor estratégia para a sua autodefesa. Mas como que funciona esse interrogatório? Primeiro, o juiz começa perguntando. Depois, o juiz passa a palavra para a acusação, no caso, o PGR, Procurador-Geral da República. Depois, passa a palavra para a defesa do acusado, para o advogado do interrogado. Depois, o juiz abre a palavra para os advogados dos demais réus. Acontece que, quando há mais de um acusado não pode ouvir o interrogatório do outro. Funciona exatamente assim. No primeiro réu, o primeiro interrogado, ele está sozinho na sala, com o juiz, com o seu advogado e com a acusação. Os demais réus não estão na sala ouvindo o seu depoimento. Quando o primeiro acusado termina seu interrogatório, ele pode permanecer na sala para ouvir o depoimento do segundo acusado. E assim por diante. O segundo terminando, ele pode ouvir o depoimento do terceiro. Quem já foi interrogado pode assistir o interrogatório dos demais. Mas quem ainda não foi interrogado não pode assistir o interrogatório daquele que está sendo interrogado. Entendeu? Olha só, artigo 91 do Código de Processo Penal. Havendo mais de um acusado, serão interrogados separadamente. Mas terminou de ser interrogado, pode permanecer na sala e ouvir os demais. Perfeito? Outra pergunta. O Mauro Cid tem que falar por primeiro? Sim, o Mauro Cid é o colaborador. Ou seja, ele está acusando os demais réus, ou está trazendo versões em prejuízo aos demais réus. Por isso, ele fala por primeiro. No exercício do contraditório, as defesas falam por último. Primeiro esgotam as testemunhas de acusação, depois vem a defesa fala sempre por último. Como o delator ele faz parte, querendo ou não, da acusação, ele é o primeiro a ser interrogado. E ele pode exercer o direito ao silêncio? Não. O delator não pode exercer o direito ao silêncio. Olha só, artigo 4º, parágrafo 14 da Lei de Organizações Criminosas. Nos depoimentos que prestar, o colaborador renunciará, na presença do seu defensor, ao direito ao silêncio e estará sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade. E como funcionará, então, o depoimento dos acusados? Como eu disse, primeiro, o juiz começa perguntando, depois passa a palavra para o Ministério Público, depois para o advogado do acusado e depois abre a palavra para os advogados dos corréus. Ou seja, hoje os advogados do Bolsonaro, dos demais acusados, poderão fazer perguntas diretamente para o Mauro Cid. E essas perguntas não precisam ser para o juiz repassar. Não, é a pergunta direto, o que nós chamamos de cross-examination, e está no Código de Processo Penal. Artigo 212 do CPP. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente a testemunha, tá vendo? Não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida. Ou seja, os advogados dos demais corréus podem, por exemplo, pedir para colocar na tela o Mauro Cid chorando. E aí podem perguntar para o Mauro Cid, por que você estava chorando nesse vídeo? E podem fazer
qualquer pergunta que tenha relação com o caso. Qualquer situação que tenha ocorrido, como áudios vazados. Podem colocar o áudio para o Mauro Cid ouvir e perguntar: por que você disse nesse áudio que estava sendo constrangido a colaborar? Por que você disse nesse áudio que o juiz já está com a sentença pronta? Ou seja, as defesas estão livres hoje e nessa semana para fazer as perguntas que entenderem relevantes ao exercício da ampla defesa. Em um Estado de Direito, que veremos agora se de fato estamos em Estado de Direito, as defesas poderão e deverão exercer um contraditório e uma ampla defesa eficazes. E o juiz deve permitir que as defesas esgotem todas as perguntas que entenderem relevantes. E as defesas perguntam diretamente para o interrogado hoje. As defesas perguntarão olho no olho hoje com o Mauro Cid. Por isso é um dia tão importante. Hoje não é papel, hoje é olho no olho. E diz o artigo 400 do CPP. Na audiência de instrução e julgamento a ser realizada no prazo de 60 dias, proceder-se-á à tomada da declaração do ofendido, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acariações, ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando em seguida o acusado ou os acusados. Ou seja, agora estamos na última fase do núcleo 1, terminando os interrogatórios, alegações finais orais, com aquela bequinha naquela tribuna da primeira turma, e sentença. Esse processo do núcleo 1 está nos finalmente. Esse processo do núcleo 1 está terminando. Provavelmente termina no máximo em julho. Eu sou Jeffrey Chiquini, sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos.